Hoje, a gente vai mergulhar numa questão super importante do direito juvenil. Num processo de ato infracional, qual é o momento certo para o adolescente ser ouvido? É logo no começo, como o primeiro a falar, ou lá no final, depois de todo mundo? Pode parecer um detalhe, mas essa ordem, olha, pode mudar completamente o rumo das coisas. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Direito Cast. Antes da gente começar para valer, aquele recadinho rápido de sempre. Se curtirem o conteúdo, já sabe, né? Deixa o like, segue o canal e compartilha. É esse apoio que dá o gás para a gente continuar trazendo esses temas. Então, vamos direto ao que interessa. Tenta imaginar a cena. Um adolescente está lá, respondendo a um processo por um ato infracional. A estratégia de defesa inteira dele pode depender de uma única questão de procedimento. Será que ele deve contar a versão dele dos fatos logo de cara? Ou seria melhor esperar, ouvir todas as provas e testemunhas primeiro para só então falar? Para a gente entender o peso disso na prática, vamos usar um caso hipotético, o do Tiago. Imagina que o Tiago é um adolescente que foi encontrado numa situação bem complicada, análoga ao tráfico de drogas. E no processo dele surge justamente esse debate: quando é que o Tiago deve ser ouvido pelo juiz? E é o caso do Tiago que nos leva direto para o coração do problema, um verdadeiro conflito entre duas leis muito importantes aqui no Brasil. Olha só que interessante essa contradição. De um lado, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Ele é a lei específica para esses casos, e os artigos 184 e 186 são bem claros. Ouvir o adolescente é o primeiro ato da audiência. Mas aí, do outro lado, vem o Código de Processo Penal, que é a lei geral, e o artigo 400 diz exatamente o contrário. O interrogatório do réu é o último ato. E agora, qual das duas regras vale? No processo do Tiago, a disputa ficou escancarada. O Ministério Público defendeu a aplicação do ECA, com aquele argumento clássico do direito, sabe? A lei especial prevalece sobre a lei geral. Parece fazer todo sentido, né? Só que o juiz do caso pensou diferente. Ele bateu o pé, dizendo que a regra do Código de Processo Penal deveria ser aplicada porque ela seria mais benéfica para a defesa. Mas, afinal de contas, por que essa ordem importa tanto assim? É só um detalhe técnico, uma formalidade, ou é algo que mexe de verdade com o direito de defesa? A pergunta que realmente define a questão é essa: qual é a vantagem estratégica de ser o último a falar num processo judicial? Então, o pulo do gato está todo no exercício da autodefesa. Pensa bem, quando alguém fala por último, essa pessoa primeiro ouve tudo que as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, têm a dizer. Depois, ela já conhece todas as provas que foram apresentadas no processo. Com esse cenário completo na mão, fica muito mais fácil formular a melhor defesa possível, rebatendo cada ponto ou até mesmo decidir de forma estratégica ficar em silêncio. É uma vantagem gigantesca. Pessoal, uma pequena pausa aqui. Se essa nossa análise está sendo útil, ajudando a clarear as ideias, que tal compartilhar? Pode ser com os amigos, nas redes sociais. É esse tipo de apoio que nos permite continuar mergulhando fundo em temas como este. Valeu mesmo. Bom, com essa briga toda entre leis e princípios, a gente fica se perguntando como é que os tribunais superiores, que são quem dá a palavra final, resolveram essa parada. A resposta veio lá de cima e foi bem clara. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, seguindo a mesma linha do Supremo Tribunal Federal, o STF, bateu o martelo. A regra que vale é a do Código de Processo Penal. Ou seja, o adolescente deve sim ser ouvido por último. E tem uma frase da jurisprudência do STJ que, olha, resume tudo de forma perfeita. O adolescente não pode receber tratamento mais gravoso do que aquele conferido ao adulto. É um princípio de igualdade e de máxima proteção. Pensa só, se o adulto tem o direito de falar por último para poder se defender melhor, por que o adolescente não teria? Vamos detalhar um pouco esses fundamentos. A decisão se baseia, primeiro, na proteção da ampla defesa e do contraditório, que são pilares da nossa Constituição. Ela também reconhece que o interrogatório não é só um jeito de conseguir prova, não. Ele é um momento crucial da defesa. E, claro, reforça aquela ideia principal. Um adolescente não pode ter menos direitos processuais do que um adulto. Simples assim. Com essa decisão, as regras do jogo mudaram. Mas e aí, como é que essa mudança se aplica aos processos que já estavam rolando? Vira uma bagunça? A solução que os tribunais encontraram para não gerar uma insegurança jurídica foi muito inteligente. Eles fizeram o que a gente chama de modulação dos efeitos. A data que é o marco de tudo é 3 de março de 2016, quando o STF julgou um caso-chave. Então ficou assim.
Processos que foram encerrados antes dessa data seguiram a regra antiga do ECA. Já a nova regra, de ouvir o adolescente por último, passou a valer para os processos que tiveram a sua instrução encerrada depois dessa data. Mas atenção a um detalhe que é absolutamente fundamental. Não é só porque a ordem foi trocada que o processo é anulado automaticamente. Existe o que chamamos de princípio do prejuízo. Para anular o ato, a defesa precisa fazer duas coisas. Primeiro, reclamar do erro na hora certa, lá durante o processo. E o mais importante, provar que essa inversão causou um prejuízo real, concreto, para a defesa do adolescente. Não basta só dizer que a regra foi desrespeitada. E com isso tudo, a gente chega na nossa reflexão final, sabe? Essa discussão sobre quando ouvir um adolescente pode até parecer um mero detalhe técnico, de procedimento. Mas, no fundo, a pergunta é muito maior. Garantir a defesa mais ampla possível para uma pessoa que ainda está em desenvolvimento é só uma formalidade do processo ou há um dos pilares que sustentam uma sociedade que realmente se considera justa? Fica aí para a gente pensar. Pessoal, muito obrigada por acompanharem essa análise com a gente até aqui. E para quem curte esses debates mais aprofundados, nosso material também está disponível em formato de áudio lá no Spotify. É só procurar por DireitoCast. E só para reforçar, o like é fundamental para a gente, de verdade. É um gesto super simples, mas que ajuda o nosso conteúdo a ser descoberto por mais pessoas que também querem entender o direito de uma forma mais clara. E para mais análises visuais como esta que acabamos de fazer, é só encontrar o DireitoCast lá no YouTube e também no TikTok. A gente se vê na próxima.